Saudações e bem-vindo. Hoje vamos tentar refletir sobre a revisão que está a suscitar muitos debates na sociedade moçambicana. Estamos a falar da revisão, em particular, do Código do Processo Penal em Moçambique. Convidamos o docente universitário e advogado Filipe Sitoy. Doutor Filipe Sitoy, é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Obrigado. A revisão do Código de Processo Penal complementa a revisão do Código Penal que já foi aprovado e dentro de dias entrará em vigor. Digamos que o Código Penal é o substantivo, define direitos, deveres, garantias, e o Código de Processo Penal é adjetivo, complementa o substantivo. Podemos pôr numa equação primária, vamos dizer, a Ana é bela. Então vamos dizer que o substantivo é Ana, o adjetivo bela. O adjetivo qualifica o substantivo. Dito em linguagem jurídica, o Código Penal diz-nos quais são as penas para quem comete crime de peculato, branqueamento de capital, corrupção. E diz-nos também que pode ser preso. O Código de Processo Penal nos ensina os procedimentos para essa prisão. Quando é que a pessoa pode ser detida, quando é que a pessoa pode ser presa, esta palavra presa, quem determina a prisão, quem propõe a prisão, quais são os prazos de prisão preventiva, quais são os máximos de prisão preventiva que alguém pode suportar à luz da Constituição e à luz da nossa lei processual penal. O grande debate que se está a travar tem a ver com os artigos 253, mas sobretudo 256, que fixa limites máximos de prisão preventiva, mas também dá-nos possibilidade desses limites serem alargados, serem estendidos até 12 meses. Não, muito mais. Durante a instrução preparatória dos processos de crimes. Vou dar um exemplo simples. Neste momento que nós estamos a falar, crimes que correspondem à forma de processo querela, crimes, digamos, fortes. A nossa lei, de acordo com o tipo de crime, diz que em 40 dias o procurador, o Ministério Público deve deduzir a acusação. Este prazo, nesta nova proposta, tem, na minha opinião, 3 vicissitudes. Primeiro, o legislador está a alterar os 40 dias de instrução para 4 meses. E depois a nova lei, no artigo 256, por isso é que é muito polêmica, permite que este prazo de 4 meses, se as circunstâncias o determinar, pode ser alargado para 8 meses. E há um outro dispositivo legal que permite que o mesmo prazo possa ainda vir a ser alargado para 16 meses. Estamos a falar do crime que, no Código atual, era 40 dias para fazer a acusação. A acusação pode ser deduzida, em linguagem artesanal, pode ser deduzida em 8 meses, pode ser deduzida em 12 meses, pode ser deduzida em 16 meses. Significa que, se alguém tiver sido detido, depois o juiz da instrução criminal tiver dito que esta pessoa, por causa da sua perigosidade, deve permanecer em prisão preventiva, esta pessoa já não terá a sua acusação em 40 dias, terá que esperar 4 meses na proposta. E mesmo nos 4 meses, se a prisão preventiva corresponder a um tipo legal de crime que a lei, esta nova proposta, diz que é complexo, diz que é crime organizado, diz que é de complexidade excepcional. Quer dizer que a pessoa que está detida em 4 meses esperava ser acusada, poderá ver esse período de espera, numa primeira fase, alargado para 8 meses. Depois, numa segunda, para 12 meses.
e numa terceira para 16 meses. Estou a falar do processo querela. Mas o novo código, o atual Código de Processo Penal, no mesmo artigo 256, que é o polêmico, para a realidade dos crimes cuja investigação compete à CERNIC, o prazo atual era de 3 meses. Quer dizer o quê? Que de 90 dias, a nova lei permite que a pessoa permaneça em prisão preventiva até um máximo de 36 meses. Por isso mesmo que a Ordem dos Advogados insurgiu-se, não é? E fez um statement, uma comunicação do ilustre bastonário, a dizer que o processo de elaboração legislativa desta norma não foi um processo muito participativo. A Ordem dos Advogados, por exemplo, não foi ouvida nem achada, mas ainda as contribuições que foram feitas por órgãos do sistema da administração de justiça, designadamente pelo Venerando Tribunal Supremo, pela Procuradoria-Geral da República e em outros setores, estas contribuições que foram dirigidas à Assembleia da República, foram dirigidas à primeira comissão da Assembleia da República, nem todas as sugestões foram acomodadas. Moral da história, a maior parte das contribuições que estes aplicadores de direito, não são legisladores, não são deputados, mas são pessoas que trabalham o código todos os dias, são os cirurgiões da lei, disseram para a Assembleia da República tomar em consideração, no meu entender, não foram adotadas no texto que foi aprovado por unanimidade e aclamação, eventualmente, mas foi aprovado por unanimidade das bancadas. Ora bem, a questão que está a suscitar é que aqueles que vão ter que aplicar este código já estão a dizer que o código é imperfeito. Nós, advogados, também estamos a dizer que os prazos que estão a ser agora, que foram aprovados, né? Só falta o Presidente da República promulgar esta lei e mandar publicar, são prazos perigosos. Então, estamos a dizer, Ordem dos Advogados, que não concordamos com esses prazos, que os prazos violam direitos fundamentais, que é o direito à liberdade, e levam-nos a uma situação em que nos parece que a prisão parece que virou regra, a liberdade de exceção. O Sr. jornalista Boaventura Malhado deve recordar que nós dissemos na edição anterior que uma das grandes conquistas da Segunda República eram os direitos e as liberdades fundamentais. Liberdade no sentido de a pessoa ser livre. Isto não tínhamos na primeira. Tínhamos um regime autoritário de orientação marxista-leninista. Agora temos liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Abolimos a pena de morte. O que nós estamos a ver é que esta proposta de revisão dos prazos de prisão preventiva, a sua fundamentação é muito boa, a forma é que não está correta. Não foi feita com um processo participativo, e estamos a dizer que participativo no sentido de principalmente as instituições do sistema da administração de justiça, o Provedor de Justiça, a Ordem dos Advogados, a CERNIC, CERNAP, Tribunal Supremo, Procuradoria-Geral da República, faculdades de direito, estas participaram, as suas contribuições não foram atendidas. Portanto, não podemos legislar com base em percepções não técnicas, porque o caminho que teremos agora que utilizar é apelar ao mais alto magistrado da nação para que aprecie e pondere sobre as contribuições que foram feitas. Ontem o Presidente da República já disse que as normas que foram aprovadas pela Assembleia da República vão ser materializadas. Ora bem, esperamos que o mais alto magistrado da nação possa fazer uso dos seus poderes, pedir consulta ao Conselho Constitucional, ele próprio, como órgão de soberania, Presidente da República, ele pode pedir explicações, procurar saber por que é que as contribuições da Ordem, as contribuições do Supremo, as contribuições da Procuradoria-Geral da República foram rejeitadas. O que é que está mal? Por que é que a Assembleia da República não adotou, nem é obrigada a adotar, não adotou as principais contribuições para melhorar o instrumento?
Mas Porque este quem vai alargamento, aplicar... mas este alargamento do período, portanto, da prisão preventiva não visa formalizar, entre aspas, a incompetência do Cernic, a incompetência da PGR. Eu não alinho com essa adjetivação. A fundamentação... Coloquei a adjetivação dentro de aspas. A adjetivação é, quando dizem incompetência da Cernic, a incompetência é como se, de facto, a instrução preparatória Em dos relação à processos, celeridade processual, à celeridade na investigação. eles não têm nada a ver com os problemas que contribuem para a denegação da justiça. A Cernic é o ponto de partida na jurisdição criminal, é o ponto de entrada, o início da instrução do processo criminal. Mas depois da Cernic vem a Procuradoria, que tem funções de instrução preparatória e contraditória, deduzir a acusação definitiva ou provisória, participar em todos os momentos da ação. Cada ator tem os seus prazos e tem o seu papel até que o processo esteja maduro, até que o processo seja julgado, em primeira instância pelo Tribunal de Jurisdição competente, distrital, provincial ou supremo, dependendo da qualidade do sujeito. O que eu quero dizer é que não há aqui um qualificar de incompetência da Cernic ou incompetência da Procuradoria. Estes prazos têm a ver com as circunstâncias políticas, econômicas e sociais deste momento. Sr. Boaventura Manhate, na faculdade nós dizemos que qualquer lei tem a ver com a história e tem a ver com as mudanças sociais que o país enfrenta no momento em que a norma é criada. Então, o que é que nós temos neste momento? Nós vamos falar de ocasio legis, circunstâncias políticas, sociais e econômicas que estão neste momento a influenciar a aprovação do Código de Processo Penal, a revisão do Código de Processo Penal, e Código Penal e Código de Execução de Pena. O que é que nós temos? Nós temos mega processo de dívidas ocultas, nós temos criminalidade transfronteiriça, nós temos aumento de casos de raptos, que é um novo tipo de legal, cuja tramitação é difícil. Nós temos um processo de dívidas ocultas com teias nacionais e internacionais, digamos, transfronteiriços, de difícil complexidade. Então, o legislador, tomando em consideração o que tem em mãos, chegou à conclusão que 40 dias para instruir um processo de dívidas ocultas é simplesmente ridículo. Então, o que é que está a fazer? Não está erradamente, essa é a percepção. A percepção é válida, mas é errada. Os 40 dias para instruir o processo de dívidas ocultas é um prazo que se mostra irrisório. Temos mais de 35 volumes de 500 páginas. Tenho pena da juíza encarregue da secção criminal por este processo. 35 volumes em 40 dias, ninguém lê. Informação complexa. Então, a Assembleia da República, ao propor a atualização dos prazos de prisão preventiva de 40 dias para 4 meses, de 4 meses para 8, para 16, para 32, a Assembleia da República está consciente de que a criminalidade transfronteiriça é complexa, exige muitas diligências que não dependem da nossa Procuradoria-Geral da República, depende da Interpol, depende da cooperação com outros países, com os Emirados Árabes Unidos, com os Estados Unidos, com a Interpol, com FBI, por aí fora, com o CIS, etc. E que estas diligências, por vezes, são sensíveis, tocam com soberania de outros países, dependem de respostas às cartas rogatórias e cartas precatórias. Vimos a Procuradora-Geral da República a dizer na informação anual da Assembleia da República que muitas instituições estrangeiras ainda não responderam aos pedidos da Procuradoria. Paradoxalmente, algumas chancelarias aqui também não responderam, mas depois apareceram lá fora a dizer que não, o governo de Moçambique não está a cooperar. Elas não responderam aos pedidos da Procuradoria. Então, consciente de tudo isto, o nosso legislador entendeu que aqueles prazos que são muito coloniais, de uma demanda processual diferente, de um processo penal moçambicano do século XIX, não do século XX, nem do XXI, precisavam de ser mexidos. Então vai haver retroatividade? Não vai haver. Em relação ao caso das chamadas dívidas ocultas, aquelas que foram detidas no âmbito de outros prazos anteriores,
Não vai. Os Não prazos haverá. vão ser atualizados para estes que estão sendo cobertos, que vão ser Não. cobertos por esta nova legislação? Do ponto de vista constitucional, existe o princípio da proibição da retroatividade da lei penal. A data da prática da infração, a lei em vigor, os prazos de prescrição, os prazos de prisão preventiva eram aqueles com os quais os arguidos foram detidos, foram mantidos em prisão, pediram recursos, pediram a intervenção do Tribunal Supremo com habeas corpus, foram tramitados esses recursos à luz da lei processual penal vigente à data em que foram detidos, à data em que interpuseram recursos. Não haverá retroatividade. Todavia, o Código de Processo Penal, um princípio processual penal, é que aplica-se ao processo penal a lei processual penal nova, desde que seja favorável ao arguido. Portanto, respondendo direto, não haverá aqui uma retroatividade da lei penal que visa prejudicar os arguidos cujos autos estão pendentes de decisão, pendentes de pronúncia, pendentes de julgamento. A nossa Constituição proíbe isso. Mas mais do que olhar para o caso concreto, a Assembleia da República não está a fazer um Código de Processo Penal para resolver o problema das dívidas. Está a fazer um Código de Processo Penal para um Moçambique do século XXI, para um Moçambique que está em momentos de terrorismo. Está lá escrito que um dos argumentos para alargar os 4 meses que são propostos é o facto de o crime, por exemplo, estar relacionado com terrorismo. O crime está relacionado com criminalidade organizada. O legislador escreveu criminalidade de enorme complexidade. Para dizer o quê? Para dizer que, bom, se a lei diz, regra geral, são 4 meses, se for complexidade, se for terrorismo, precisamos de maior investigação e cooperação, por exemplo, das autoridades tanzanianas, então 4 meses é pouco, precisamos de mais tempo. Então pode ser alargado para 8 meses, mas sempre tem lá um mecanismo de defesa, sempre com promoção do Ministério Público, com audição do arguido e do assistente. Quer dizer que os mecanismos de alargamento não são oficiosos. O Ministério Público pode aparecer hoje e dizer, não, quero mais 20 meses. Há crimes ali que podemos ir até 36 meses de prisão preventiva. Então, o procurador vem e promove que precisa de 30 meses porque tem que fundamentar. Porque precisa de respostas, 30 cartas rogatórias mandadas ao Banco Suíço, precisa de cooperação das embaixadas, que as cartas foram enviadas, que é preciso observar o protocolo internacional. Portanto, deve fundamentar. Não Portanto, só quando é pedir... chamado aqui o caso das dívidas ocultas, podemos dizer que o contexto em que esta legislação é aprovada acaba, digamos, ficando marcado pela coincidência entre a aprovação e os acontecimentos que ocorrem na sociedade. É uma mera coincidência. Não é uma mera coincidência. Eu diria que, do ponto de vista de elaboração da lei e do ponto de vista de interpretação desta lei, o seu jornalista está 100% correto. Se estivesse a fazer o exame, estava aprovado. Por quê? Qualquer lei que é aprovada, temos que sempre olhar para a história. Nós aqui temos um problema em Moçambique, que é não dominarmos a história. Tens que olhar sempre para a história por detrás da lei da autorização de armas pelas pessoas singulares. O que acontecia? Estávamos perante casos de ninjas, estávamos perante casos de linchamento, pneu, petróleo. Portanto, a população clamava por mecanismos de defesa e o Estado, atento a estas circunstâncias, autorizou o uso e porte de armas de fogo. Agora é a mesma coisa. Temos dívidas ocultas, temos criminalidade acentuada, temos raptos, temos complexidade na investigação, temos prazos de prisão preventiva que não se adequam à criminalidade transnacional. A Assembleia da República não podia ficar parada, por isso atualizou. Portanto, estás muito correto, as circunstâncias que estão por detrás, nós chamamos isso ocasio legis, e a Assembleia da República está de parabéns nisso. Agora, onde é que não está de parabéns? Não está de parabéns no facto de não ter
feito este processo muito participativo e não ter respeitado grandemente as contribuições técnicas, as contribuições científicas, as contribuições acadêmicas que foram dadas. Claro que eles não são vinculados a essas contribuições, mas o jornalista vai convir comigo que para alterar mecanismos de terapia na área de cancro, tens que entender muito bem os médicos que tratam o cancro e as sugestões que eles estão a dar. Os nossos deputados precisam de melhor assessoria técnica, precisam valorizar as contribuições. E porque isso não foi feito, veio a Ordem dos Advogados contestar, pública, alto e com bom som. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados não está contra o que a Assembleia está a dizer, está simplesmente a dizer precisamos aprimorar. A senhora Ministra da Justiça, que também é magistrada judicial, mas não está em exercício de funções, reconheceu que o processo não está acabado. Ela deixou transparecer que entre a aprovação pela Assembleia da República e a promulgação pelo chefe de Estado, o Presidente da República, haverá aqui um TPC que visa ajustar. Ela falou esta manhã de ajustes, de coisas que ainda podemos fazer. Ela não mostrou, nem o Presidente da República mostrou, radicalismo, estilo, está aprovado, vamos publicar tal como é. Eu recordo-vos que o Presidente, na altura, o Presidente Guebuza, teve que devolver a lei de petróleos, teve que devolver a lei dos incentivos e salários e remunerações dos deputados. Por que ele teve que fazer isso? Porque atendeu à pressão da sociedade civil, tomou em consideração os questionamentos do povo, para os quais os deputados trabalham ou deveriam trabalhar, e devolveu a lei para melhor aprimoramento, a lei de petróleos. Esta lei que nos permitiu a exploração dos recursos na bacia do Rovuma, foi muito contestada. Portanto, eu acho que o seu Presidente da República, usando os poderes constitucionais que tem, não deveria ficar calado, deveria utilizar os mecanismos à disposição dele, por exemplo, ao escutar o Conselho Constitucional, como aconteceu no passado com o Presidente Chissano, perante a lei dos feriados muçulmanos. O Presidente Chissano, sabiamente, pediu opinião ao Conselho Constitucional daquela altura. E porque não tínhamos um Conselho Constitucional, alguém exercia as funções do Conselho Constitucional, que era o Tribunal Supremo. E o Dr. Mangasse, que era o Presidente do Tribunal Supremo, emitiu um acórdão como juiz-presidente, fez lá um acórdão a dizer que o projeto de lei, aprovado pela Assembleia da República, dos feriados muçulmanos, era inconstitucional. E o Presidente da República, nas calmas, devolveu a lei à Assembleia da República e até hoje não se fala de feriados muçulmanos. Para vamos dar a clarificação, vamos voltar à questão de início. Qual é o impacto esperado desta revisão no que diz respeito ao regime da prisão preventiva em Moçambique? Bom, o impacto, em duas palavras. Em duas palavras, o impacto é que vai dar maior tempo para a Procuradoria-Geral da República e para o Ministério Público obter os documentos necessários para sustentar a sua acusação ou então para sustentar a não pronúncia de alguém. E isto face à complexidade, que é evidente, face à dificuldade, que é evidente. E o que nós apelamos é que este direito da Procuradoria a alargar os prazos sejam devidamente fundamentado, que haja um princípio de contraditório, que haja aqui um princípio de check and balance, em que os direitos, liberdades e garantias dos arguidos, também dos seus familiares, sejam respeitados. Não haja aqui um abuso deste alargamento por parte de quem é titular da ação penal ou por parte das pessoas que devem fiscalizar os direitos humanos. Eu vou dar um exemplo. A lei é tão bonita que até tem lá um mecanismo de o juiz da instrução criminal e o próprio procurador, de 3 em 3 meses, devem oficiosamente verificar se os motivos que levaram à prisão daquelas pessoas mantêm-se ou não. Se não se mantém, esta nova lei propõe que se substitua a medida de coação máxima,
A nova lei propõe que se arbitre outras medidas menos gravosas, mas então o que é que nós queremos? Nós queremos que a legislação não traga nem permita situações de abuso, que a legislação seja muito bem explicada à população, porque quem sofre não são as pessoas que fazem a lei, nem são os que aplicam a lei, é a população, são os destinatários da norma. Portanto, não temos legislação perfeita e a ministra reconheceu isso. Nunca tivemos, herdamos um Código de Processo Penal português de um Portugal colonial fascista. Herdamos isso na nossa independência. Estamos a atualizar. É um processo contínuo, mas é um processo contínuo que deve ser participativo, deve ser democrático. E como garantir que com esta legislação, que está a gerar muito debate, seja preservado o princípio segundo o qual a prisão é uma exceção? Bom, exatamente. Na minha opinião, e sugerindo ao legislador e oxalá que o escute, os mecanismos de alargamento é que têm que ser muito bem controlados. Sob pena de termos um procurador, termos um juiz da instrução criminal, temos um juiz da causa a não fundamentar devidamente. E não temos, para o arguido, que é digamos, o elo mais fraco, mecanismos que permitam reagir aos abusos ou aos eventuais abusos que isso pode acontecer. Temos que ter um Conselho Constitucional alerta. E o Conselho Constitucional já nos disse que vários princípios constitucionais têm que ser ajustados, têm que ser incrementados, que a interpretação do que a Constituição diz tem que ser ajustada à realidade do sistema da administração de justiça. Os nossos atores do sistema da administração de justiça também devem ser ouvidos com carinho e amor pelo legislador. Me parece que as contribuições valiosas de muitos magistrados que foram emitidas e entregues à Assembleia da República não foram tomadas em consideração. O que é que isto vai levar? Voltando à velha história. Falamos de substantivo e de adjetivo. Eu disse que o adjetivo caracteriza o substantivo. O que eu estou a dizer é que este Código de Processo Penal pode não caracterizar melhor o Código Penal. Por isso mesmo, tem que ser muito bem feito com cientificidade. Não estou a dizer que não foi feito com cientificidade. É preciso limar as dúvidas, por vezes correr não é chegar. Portanto, o que eu penso é que o Presidente da República tem uma oportunidade soberana de, com o apoio do Conselho Constitucional, com o apoio dos seus assessores, melhorar e ajustar, sobretudo devolver à Assembleia da República. A Assembleia da República estará em funcionamento a partir de fevereiro, março. Portanto, se existir aspectos para melhorar, temos tempo para introduzi-los, ajustá-los, mas sobretudo respeitar a cientificidade dos profissionais do setor. Eu penso que um legislador consciente não ignora as sugestões que são feitas. São sugestões, porque realmente o poder é deles. Nós dizíamos de outra vez, ainda bem que o poder é deles. Então que o exerça sempre respeitando o soberano, e o soberano é o povo. Portanto, que a legislação seja feita com caridade, que possa ser o óculo que permite ver o faminto, o necessitado, o oprimido. Não seja uma lei feita ao decalque de um processo que temos em mão, como parece ter sido feito. Eu não concordo com isso, mas parece, é a percepção, é a ilação. E para nós retirarmos essa percepção e ilação, é importante que estas inquietações do povo sejam atendidas também pelo mais alto magistrado da nação. E que impactos a revisão terá no regime dos recursos em matéria penal, do seu ponto de vista? Bom, do meu ponto de vista, o regime dos recursos vai permitir que os tribunais provinciais, as secções de recurso dos tribunais provinciais, o Tribunal Superior de Recursos, que são regionais, tenham que se organizar para que os recursos sejam julgados tempestivamente. Um dos grandes problemas que nós temos é a velocidade com que os recursos sobem e depois a falta de celeridade que os mesmos recebem nos níveis de apelação. Portanto,
as secções de recurso dos tribunais têm que ter mais magistrados, magistrados qualificados, treinados, constantemente atualizados em matérias como terrorismo, em matérias como criminalidade transnacional, mas sobretudo fazer com que os recursos não fiquem no cemitério. Os recursos sejam um mecanismo que os tribunais de recurso vão usar para garantir os direitos, garantir as liberdades, não para denegar a justiça, atrasar a justiça. Costuma-se dizer em direito criminal que uma justiça, uma decisão tardia é uma decisão injusta e que a decisão é justa quando ela é feita e tomada em tempo próprio. Portanto, essas é que são as minhas sugestões em termos de melhoria. E este alargamento dos prazos da prisão preventiva e outros elementos que estão sendo equacionados na legislação não vão agravar a situação da ausência de celeridade processual, uma ausência sobre a qual a sociedade já se vem queixando há bastante tempo, mesmo perante aquelas situações, mesmo perante aqueles processos em que esta falta de celeridade não se justifica. Sim. Há processos que podem ser, pode-se matar em um mês, mas acabam levando anos, não se sabe lá muito bem por que motivações. É também uma percepção. Por É uma quê? percepção. É uma percepção. Porque este alargamento é indicado para crimes cuja moldura penal abstrata seja superior a 8 anos. Não é para qualquer crime de pilha-galinhas, como nós dizemos, que este regime excepcional deve ser aplicado. Eu vou repetir. No artigo 256 do projeto aprovado ontem, antes de ontem, esta semana, na Assembleia da República, tem lá um mecanismo que diz que, tratando-se de crimes de complexidade excepcional, tratando-se de criminalidade cuja moldura penal seja superior a 8 anos, pode, não disse deve, pode o Ministério Público requerer fundamentando o alargamento. Portanto, o alargamento não pode ser visto de forma isolada, não se alarga tudo. Por exemplo, o indulto que foi aqui feito. Não se está a fazer indulto para crimes de prisão maior, nem crimes de raptos. Está-se a fazer indultos para uma categoria de reclusos, de condenados, cuja criminalidade não seja perigosa para a sociedade. Por isso que a Assembleia, o Presidente disse que é um processo que vai ser feito e desencadeado com cautelas, para não permitir que perigosos cadastrados aproveitem-se do indulto. Há uma zona de humanidade que foi aqui definida. Idosos, reclusos doentes, cujo acompanhamento seja difícil na situação de reclusão, que hajam cumprido 5 anos. Estas coisas, respondem à sua pergunta, ajudam a descongestionar as cadeias. Estas medidas de reforma não podem ser vistas como vamos agora encher, esgotar a capacidade esgotada dos nossos estabelecimentos de internamento de condenados. Não podemos olhar nem dramatizar estas reformas como sendo mais nefastas. Não, são necessárias. São necessárias. Por exemplo, para se investigar uma atividade terrorista em Cabo Delgado. O senhor jornalista vai concordar comigo que 4 meses é pouco para investigar a criminalidade que envolve somalis, que envolve tanzanianos, ugandeses. 4 meses, um procurador de Cabo Delgado pode descobrir quem é o mandante? Não. Então, nesses casos, a lei diz, podemos alargar e devemos alargar. Portanto, nós temos que compreender que quando o legislador opera mudanças, não é porque quer piorar o sistema. Pelo contrário, quer inovar, quer aprimorar, quer ajustar a dinâmica da sociedade. Este é que é a ratio legis, este é que é o pensamento que norteia a atividade da Assembleia. Agora, o que pode acontecer e suceder é que alguns aspectos que foram aprovados não foram suficientemente debatidos, não foram suficientemente aceites as contribuições da academia, não foram suficientemente aceitas as contribuições daqueles que todos os dias aplicam a lei. E a questão que se coloca é, então por que é que nos pedem opiniões? Se são sabichões, por que é que nos pedem opiniões?
para depois pontapear as opiniões. Este é o que me parece a grande reivindicação. A propósito da situação das cadeias que citava aqui, números atualizados indicam que as nossas cadeias albergam cerca de 9, ou seja, acima de 21 mil pessoas, de uma capacidade que varia entre 9 mil e 10 mil pessoas. Que garantia é que nós temos de que com esta revisão da legislação esta situação não possa conhecer agravamento? Bom, não podemos... É uma revisão que pode estar a abrir espaço para alguma lentidão. Muito bem. Uma lentidão que já era evidente. Sim. É preciso clarificar dois aspectos. Primeiro, o número que foi aqui avançado pelo senhor jornalista diz respeito a quê? Diz respeito à população prisional que aguarda julgamento em prisão preventiva. Essa população também é em número bastante considerável. Sim, é considerável, dada a falta de celeridade, dada a morosidade processual, dada a complexidade de investigação, dada a falta de recursos logísticos, financeiros e procedimentais para que seja muito célere o julgamento. No passado recente fazíamos julgamentos em campanha, né? Mas também não se pode fazer julgamento em campanha de um processo com teias internacionais, Londres, Credit Suisse e por aí fora. Temos que reconhecer que são processos complexos. O que eu quero dizer é que a população objeto de tratamento pelo SERNAP, que é o Serviço Nacional de Prisões, é aquela população prisional que tenha sido condenada e está a cumprir pena. Então, o cumprimento de pena de crimes com penas maiores, prisões de 8 anos, 12, 20 anos, 30 anos, são feitas em estabelecimentos prisionais regionais, podem ser feitos em Mabalane. A pessoa cometeu crime em Maputo, mas vai cultivar para Mabalane. O que nós temos que fazer é aproveitar a nossa população prisional de forma consciente e que não permita que perigosos cadastrados escapem ou beneficiem. A legislação também penaliza no sentido de que muitos crimes podem ser substituídos por medidas de integração social. As pessoas são condenadas, sim, mas podem ser condenadas a fazer trabalhos comunitários. Podem ser condenados a pena suspensa. Quer dizer, o senhor tem 6 meses, condenado a 1 ano ou, sei lá, 8 meses de cadeia, e essa prisão é convertida em multa. Pagas ali um valor da multa e não ficas na cadeia. Ou a pena fica suspensa. Quer dizer que o senhor tem, por exemplo, 2 anos, não deve cumprir, não deve cometer nenhum outro tipo de crime. Este novo código traz medidas, Código Penal, traz medidas substantivamente boas para melhorar e descongestionar as cadeias. Nomeadamente? Por exemplo, essa substituição da prisão efetiva por multa já sempre existiu. A possibilidade de pagar caução, mas que as cauções sejam justas e cauções possíveis de pagar, não é? O novo Código de Processo Penal já regulamenta melhor o processo da caução, a substituição de prisão efetiva por trabalhos comunitários, trabalhos sociais, num regime de prevenção geral e especial, olhado para a reintegração desta pessoa que haja sido condenada no tecido social. Portanto, a revisão é muito boa e nós precisávamos deste puxão para frente, mas um puxão que seja participativo. A crítica aqui é única só. Inclusão. A inclusão sempre esteve, mas uma inclusão responsável, em que os principais atores se sintam confortáveis com aquele instrumento que o agente da Cernic amanhã vai usar, que ele se reveja, que as suas contribuições hajam sido acatadas, mas sobretudo que não haja desprezo. Eu sinto que houve ignorância de muitas sugestões de órgãos do setor da administração de justiça. E quando isso acontece, o legislador poderá no futuro não obter contributos e obter recursos, obter oposição procedimental, que não é boa, não nos leva a lado nenhum. Talvez dê mais trabalho a juízes, conselheiros constitucional, menos trabalho à Assembleia da República. Portanto, o que eu quero sugerir é que a Assembleia tenha mais assessores, que a Assembleia use a academia para colmatar as dificuldades que todos nós temos, que haja assessoria por especialidade. Eu não entendo nada de lei de petróleos, nem de plataforma de gás, liquefeito.
Então que eu vá buscar engenheiros dos recursos minerais para assessorarem os nossos deputados, que as normas reflitam aquilo que Moçambique precisa, que os recursos sejam verdadeiramente nossos, que a nossa legislação proteja a nossa soberania. No fundo é isto que se está aqui a contestar. E que esta contestação, que é feita pela Ordem dos Advogados, não pode ser nunca entendida como oposição. Não, não há nenhuma oposição. Estamos a dizer que estamos juntos, mas a forma foi errada e a forma afeta a substância. Doutor Filipe citou, assumindo que a atual revisão de que tanto se fala não vai perigar a figura de reparação para aquele cidadão sempre que se justificar, o que é que esta revisão pode vir a custar ao Estado na eventualidade de abrir espaço para que haja muitas situações de danos que deem lugar à reparação para o cidadão afetado? Repare que, mais uma vez, do ponto de vista sistemático, sintético e científico, não é por acaso que o Código Penal aprovado ainda não entrou em vigor. Por quê? Porque o seu adjetivo, o seu processual penal, ainda não tinha sido aprovado. E que este processual penal também não vai entrar em vigor antes do Código de Execução de Penas também ser aprovado. Estes três códigos têm que andar em sintonia e têm que andar em harmonia, sob pena de a reparação que o senhor está a falar tem a ver com o processo penal, tem a ver com execução de penas. Portanto, não vale a pena corrermos e publicarmos o Código Penal, quando este mesmo Código Penal não tem um instrumento de sua implementação, que é o Código de Processo Penal, e que este instrumento de implementação resolve o problema do camponês que perdeu o cabrito. O camponês que perdeu o cabrito não quer saber de quantos tribunais de apelação existem, nem entende o que é habeas corpus. O que ele entende é que perdeu um cabrito que poderia vender para comprar cadernos e fardamento, uniforme escolar, agora em dezembro, para preparar o ano letivo do próximo ano. Então o que o camponês quer não é nenhum habeas corpus, ele quer o cabrito de volta ou o dinheiro. Então, a nova lei, este Código de Processo Penal, vai caminhar, no meu entendimento, para aquilo que nós assistimos noutros países, que é o acordo que o procurador promove com o ofendido. Portanto, a nossa lei está a caminhar para uma situação em que a pessoa ofendida pelo cabrito vai ter com o que roubou o cabrito e diz: olha, meu amigo, paga lá o meu cabrito. Se o senhor pagar o meu cabrito ou me entregar um outro, de igual espécie, forma e peso, desisto do procedimento criminal. Isto é bom, vai ajudar na celeridade, no sentido de justiça feita em tempo real, mas também na satisfação de quem ficou ofendido. Se tu olhares para o que está a acontecer, não é por acaso que a lei de recuperação de ativos, que já foi aprovada ou está em processo de conclusão e entrada de vigor, está a ser aprovada em sintonia com este Código de Processo Penal. Porque quem vai ordenar a apreensão dos ativos e a perda dos ativos a favor do Estado é o juiz criminal, é o procurador criminal. Mas o procurador criminal não pode aplicar a lei de branqueamento de capitais e de arresto e apreensão de ativos se não tiver o Código de Processo Penal. Aí concordo com o Presidente quando diz que nós temos que avançar. Sim, temos que avançar, mas com cautela, porque tu tens um Código de Processo Penal que é instrumento para operacionalizar a lei de recuperação de ativos. Então, se aquilo que estiver na lei de recuperação de ativos contradizer o Código de Processo Penal, podes ter a certeza que nós vamos ter muitos processos de declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Teremos muitos juízes criminais a não aplicar a lei de recuperação de ativos porque o Código de Processo Penal não está alinhado com a lei de recuperação de ativos. Este é que é o clamor também da Ordem dos Advogados. Este é que é o clamor das academias. Este é que é o clamor dos atores do sistema. Quando conselheiros, vários, procuradores gerais da República e subprocuradores gerais da República veem as suas contribuições não refletidas no texto final,
alguma coisa não está bem. Mas logo a partir de se assumir que quando se pede um parecer, esse parecer não é vinculativo para quem tem que decidir em último Sim, lugar. o parecer não é vinculativo. Vou colocar a coisa do ponto de vista médico. Neurocirurgiões, quando opinam sobre uma determinada terapia ou operação cirúrgica, eles têm conhecimento técnico prático. Na medicina, no teatro de operações do Estado Central ou de clínicas privadas, que levam-lhes a dar autoridade técnica e moral para dizer que aquela norma de cirurgia do cancro tem que ser feita à esquerda e não à direita. Mas como não estamos a tratar de medicina... Estamos a tratar de medicina jurídica, que lida com as coisas mais graves, que são a restrição dos direitos e liberdade das pessoas. Quando aqueles que aplicam a lei todos os dias dizem que determinados dispositivos legais não estão alinhados com a maneira como é que se deve aplicar, a pessoa que produz estes dispositivos legais não pode ignorar, poder até pode, não deve ignorar o aplicador, o utilizador diário daqueles instrumentos que está a fazer. Portanto, não estamos aqui a dizer que a Assembleia da República não tem poder soberano para fazer, estamos simplesmente a dizer que é preciso respeitar também as opiniões daqueles que vão usar aqueles instrumentos, sob pena daqueles instrumentos serem atacados, como aconteceu com a Lei de Trabalho. A Lei de Trabalho tinha um artigo engraçado que dizia que primeiro tem que ir à mediação, depois ir ao tribunal. Um juiz de Tete, disse que aquele artigozinho ali era inconstitucional, porque o acesso aos tribunais e ao direito é imediato, não depende de nenhuma mediação feita por um Ministério de Trabalho, inspetores, na altura, inspetores de trabalho, nem sequer havia mediação laboral. A mediação veio depois de mostrarmos por A mais B que aquele dispositivo ofendia a Constituição. Portanto, o que se está aqui a dizer é, vamos melhorar de forma científica, tecnicamente aceitável, mas e que satisfaça a sociedade. É este o clamor. Doutor Filipe citou, a lei, pela sua natureza, deve ser abstrata. Existem, entretanto, na sociedade moçambicana algumas opiniões que dizem que este preceito foi violado e que este instrumento foi feito para atingir um certo grupo em concreto. Tem tranquilidade suficiente para não se simpatizar com esta visão? Tenho e tenho que voltar a dizer que no início da nossa reflexão hoje, eu disse que qualquer lei surge de um contexto político, econômico, social e cultural. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um navio Catina P, que derramou petróleo na maior reserva de peixe em Vilanculos e arrastou até Costa do Sol. Depois deste acontecimento trágico, é que nós criamos o Ministério do Ambiente. Aprovamos, ratificamos uma série de instrumentos internacionais que já Moçambique havia aprovado e assinado. Só que nunca tínhamos transformado aqueles tratados da lei ambiental em norma interna nacional. Portanto, Sr. Boaventura, qualquer lei tem que olhar para o contexto. Deite o exemplo da lei do uso e porte de arma de fogo. Havia a situação de linchamentos maciços na Costa do Sol. Bastava alguém gritar ladrão para colocar um pneu, petróleo e fósforo. Agora, este código também tem a ver com a questão das dívidas ocultas, com a questão da gestão orçamental, com a questão dos prazos serem irrisórios para a Procuradoria investigar, com a questão de que não podemos permitir que terroristas sejam colocados em liberdade só porque passou 40 dias. E os mesmos terroristas que foram colocados em liberdade, 2 semanas depois, são vistos a cometer crimes em Cabo Delgado. Como chegou a acontecer, pelo menos, em relação às primeiras detenções. Isso mesmo. Como me parece que chegou a acontecer. Portanto, qualquer lei tem cultura. Por isso que a história das leis está ligada às dinâmicas sociais. Tivemos problema com a dívida oculta. Agora controlamos melhor a Conta Geral do Estado. Controlamos melhor a inscrição das verbas no Orçamento Geral do Estado. Estamos à procura de maneira de recuperar ativos, de tal maneira que as pessoas envolvidas não enriqueçam sem justa causa. Estamos a ver que os mecanismos que nós temos de apreensão desses ativos não estavam bons, então criamos novas leis. Portanto, é sempre assim. Portanto,
não há nenhuma violação do princípio da característica abstrata e geral das normas. O que nós temos é um elemento de interpretação. Sempre que o senhor for interpretar uma lei, tem que saber que aquela lei tem história. Se falamos da lei da nacionalização, para perceberes a lei, tens que voltar para o discurso do presidente Samora. Libertar os homens e a terra. Depois vais perceber que primeiro tivemos que libertar os homens, depois nacionalizamos, tornamos o povo dono das coisas nacionalizadas. Começamos a autorizar a alienação ao desbarato das casas. História. Temos sempre que olhar para a história da nacionalização. Qual é o objetivo? Vamos lá olhar para a história deste código. Então, quando formos olhar para a história deste código, vamos falar das dívidas ocultas, vamos falar da Comissão Parlamentar de Investigação, vamos falar de Londres, vamos falar de tudo isso. Portanto, não concordo com esta percepção e ilação, mas digo que, do ponto de vista social, é uma ilação sociologicamente válida, mas juridicamente essa ilação serve para nós, intérpretes da lei e aplicadores da lei, sabermos como é que nós vamos depois interpretar esta lei. Temos sempre que voltar para 2020, temos sempre que voltar para 2013, 14. Para saber qual era o contexto. Exatamente, temos que voltar para a Catina P, para entender porque que agora temos áreas de conservação ambiental, porque que agora temos Ministério de Mar e Águas Interiores, porque que não tivemos antes do Catina P. Portanto, Catina P é a nossa ocasio legis. Dívidas ocultas é a nossa ocasio legis para entender este Código de Processo Penal. Dr. Filipe Sitoi, advogado, docente universitário, foi nosso convidado. Hoje, para nos ajudar a perceber a pertinência da revisão que está a marcar grandes debates na sociedade moçambicana, estamos a falar em particular da revisão do Código, portanto, do Processo Penal, que depois de promulgado pelo chefe do Estado, entrará proximamente em vigor. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter estado na nossa companhia e continue ligado a nós, porque acima de tudo nós somos a sua melhor eleição.